Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos, sou host desse canal e aqui comigo Henrico de Ferrari, também host do canal, atua aí em obras há 40 anos. 41, Ah, tu mudou, eu sempre pego no teu pé, e aí? Já tá dando um ano quase. É, então, viu? Tem que mudar. Exato. E aí, André, beleza? Beleza, tô Andou voltando. passeando por aí? Andei, voei, fiquei meio quase morando em aeroporto, comendo amendoim. Eu tava me sentindo um elefante. Boa. Maravilhoso, maravilhoso. Bem, galera, hoje a gente vai dar sequência à nossa série Outros Olhares, que é a série que a gente traz aí grandes profissionais do mercado para também dividir experiências com a gente. Lembrando que sempre a intenção do nosso canal é dividir experiências, dividir conhecimento com todos, trazendo não só a nossa experiência, como outros olhares. Agora eu encaixei bem essa, né? Gostou, hein? Essa ficou muito boa. Funcionou. Então eu passo para ti as honras para apresentar o nosso convidado do dia. Joia. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho muito apreço, porque faz parte da minha história de vida em vários momentos, com um cara que eu também tenho muito apreço e que também fez parte de vários momentos da minha vida. Vamos falar hoje sobre gerenciamento, que é um negócio que é para gente grande. Tipo, ninguém chama uma gerenciadora para fazer uma casinha de cachorro, né? Perfeito. Normalmente faz coisa grande. E o nosso convidado faz coisa grande. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Jefferson Carceles, um engenheiro bastante experiente, muito legal. Isso, engenheiro e não arquiteto. Muito bom, seja bem-vindo. Obrigado pela visita. Isso aí, boa tarde, pessoal. Eu tenho acompanhado os podcasts de vocês aí, assisti muitos episódios aí, e é muito legal estar aqui com vocês aqui pra gente bater esse papo aí. A gente fica muito agradecido e honrado, né? Aceitamos dicas, hein, Jefferson? Vai lá, mete o dedo. Trocar muita figurinha, com certeza. Vamos trocar muita figurinha, sem dúvida. Mas eu normalmente começo até perguntando um pouquinho, né, da tua trajetória, tua história, se apresente como tu gostaria de ser apresentado. Okay. Fica à vontade para contar um pouquinho aí da tua trajetória e um pouquinho da Envision, ou ambas, né, que com certeza se cruzam. Com certeza, em algum momento se cruzam. Bom, eu sou engenheiro civil, sou formado em 83 pela Faculdade de Engenharia da FAP e desde 81 já atuo na área, quer dizer, comecei como estagiário e nesse tempo todo aí, quer dizer, com altas crises de mercado, sobe e desce de construção civil, quando trabalho com obra pública, por exemplo, fui resiliente, mantive engenharia, sempre trabalhei como engenheiro, quer dizer... Não virou suco. Não, nem bancário, muitos colegas foram para a área de banco, para a área de informática que estava desenvolvendo na época, mas eu falei, não, cara, eu fiz engenharia que eu gosto, então vamos atuar. Maravilha. E nesse já 42 anos aí de formação, trabalhei em grandes construtoras, quer dizer, a minha origem foi construtora, eu trabalhava muito como coordenador de projetos nas construtoras, e daí comecei a evoluir, entrei na Promon Engenharia, trabalhei lá, comecei realmente a sentir o que era um gerenciamento de obra, fui desenvolvendo, criei gosto para o negócio e em 2003, junto com o meu sócio, a gente acabou criando a Envision. A gente está no mercado já há 22 anos aí, já é uma estrada longa, quer dizer, uma empresa brasileira é um tempo legal já de empresa, e a gente tem atuando aí com gerenciamento de qualquer tipo de obra, desde casinha de cachorro, que, por exemplo, trocar uma mesa de um gerente de banco é uma casinha de cachorro, mas a gente faz com o maior prazer, lógico, com a mesma qualidade do trabalho, até uma grande indústria, um hangar para aviação, o que for, tá? E a nossa atuação não é só Brasil, quer dizer, a gente atua o Brasil inteiro e atua a América Latina também, então a gente já fez muita obra na Colômbia, Uruguai, Porto Rico, México, e onde aparecer trabalho a gente vai, quer dizer, a gente não escolhe trabalho, né? A gente trabalha, maravilha. Cara, parabéns pela sua trajetória, incrível, né? Certeza que o episódio vai ser demais. Vamos lá, cara. Bom, Jefferson, vamos começar explicando o que é gerenciamento. Ok. Bom, o que seria o gerenciamento em linhas gerais? Quer dizer, quando você tem a intenção, você cliente tem a intenção de fazer um empreendimento, que seja uma fábrica, um edifício comercial, uma loja, depende do que seja, se você não tem uma expertise em engenharia e em construção, via de regra você acaba contratando uma empresa para te auxiliar. Essa empresa seria a gerenciadora. Então, qual que é o nosso papel? Você pode entrar num processo inteiro, desde uma elaboração da ideia que o cliente quer fazer, você analisa desde projeto, participa de reuniões de projeto, participa da contratação dos players da obra, construtores, instaladoras ou algum fornecedor de equipamento especial,
faz todo esse processo de cotação, de contratação, acompanha a obra, toda a atividade dela, fazendo todos os controles necessários e encerra a obra. Basicamente é isso. Se a gente pensar no ciclo de vida de projeto, quer dizer, as 5 etapas, 5 fases do ciclo da vida de um projeto, que seria aí o início, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, o gerenciamento estaria abrangendo todas essas áreas. Tá? Lógico, em função do porte, da exigência da obra, do projeto, você está atuando mais ou menos no projeto. Mas, basicamente, ter um planejamento é fundamental para você ter sucesso numa obra. Fantástico, fantástico. E amplo, né? Um trabalho é o ciclo de vida inteiro, quase, né? A parte de aquisição de terreno também, diligência e todas essas coisas? Então, tem clientes que pedem para a gente fazer todo estudo de viabilidade técnica legal. Então, vamos dizer, ele tem um terreno, tem um prédio que ele quer comprar, quer reformar, quer destruir. A gente faz toda essa pesquisa também. A gente pode entrar fazendo todo esse trabalho de avaliação técnica, quer dizer, atendimento aos códigos, às normas, do que vai ser feito, e até entender a documentação do imóvel, se ele está regular, se não está regular, e ajudar, às vezes, junto com o arquiteto, fazer um esboço inicial, uma ideia inicial para começar a desenvolver o produto, né? É uma leitura simplista, é o braço direito do dono de tudo, né, cara? Tu vai... É o olho do cara. É o olho do cara, né? O discernimento da coisa toda. Eu acho que tem, assim, a gente já falou sobre isso, né? Se você vai lá e entrega na mão de uma construtora o processo inteiro, você fica... refém. Exatamente. Então, o gerenciador seria o cara que está trabalhando do lado do cliente, né? Sim, isso é importante, que tem muita gente, o que acontece muita gente, às vezes vai abordar um cliente novo, e o que acontece? Ele fala, não, eu já contratei um consultor que vai fazer tudo. Que nem semana retrasada, eu estava no Sul, fui conversar com o cliente, ele falou, não, eu contratei a construtora para gerenciar a obra. Eu falei, não, quem gerencia a obra não é a construtora vai fazer a obra. Se ele vai te gerenciar, não falando mal de construtoras, o cara vai te pleitear adicional, o cara vai fazer o que é... vai te entregar o produto, mas vai por um caminho que é o melhor para ele. Então, vamos dizer, isso não é o gerenciamento, isso você está contratando uma execução de obra e você está assumindo os riscos que pode estar inerentes a isso, né? Então, o gerenciador, seria você, cliente na obra, com um olhar técnico. Você está preocupado, sei lá, em fabricar sapato, eu estou lá olhando para você o que tem que ser feito na engenharia. Você não precisa ter uma engenharia da tua empresa, mas você tem um braço de engenharia, que seria a gente para te acompanhar teu trabalho, né? A gente costuma falar assim, tem a questão do conflito de interesse. Nesse caso não é um conflito, né? A construtora tem só interesses, né? Então não há conflito. Ela tem certeza, tem que ter um contraponto, um mediador, Sim, que esteja lá com um olhar técnico e do outro lado da mesa, para falar, não, calma, até aqui tá bem, aqui tá mal, fazer as perguntas certas para que a coisa toda seja saudável, né? Uma auditoria quase. Não, e assim, a questão da gestão do contrato, né? Quer dizer, você tem que botar regras e na hora que o cara mijar fora do pinico, né? Como se fala, você tem que pegar ele, né? Exatamente. Então, se deixar muito solto... É o xerife que nós falávamos em outro episódio, né? Não tem nenhuma chance de ser feliz, né? O gerenciamento em si, vamos dizer, você tem um tripé que é o gerenciamento, que é o custo, é o prazo e a qualidade, quer dizer. Então, só nesses 3 pontos aqui você tem muita coisa para fazer, quer dizer, obra atrasou, construtora, o fornecedor, vamos montar um plano de ação que seja adequado ao que o projeto pede como data de entrega, tem suficiência de mão de obra, não tem, tem projeto, não tem um erro de projeto, vamos julgar, é pertinente, não é pertinente, quer dizer, então o negócio é muito simplista, mas ele abrange muita coisa, né? Como se diz. É bem amplo. Maravilha. E essa atuação, como é que você dá com os diferentes, vamos dizer assim, tipos de clientes, ou não diria tipo de cliente é cliente, mas em áreas, né? Tu deve estar, como tu mencionou, atender um aeroporto internacional, atender uma grande indústria, ou talvez um fundo de investimento. Como é que se dá essa adaptação, o trabalho, como é que ele se encaixa nesses diversos, né, particularidades? Obrigado. É que eu falo, cada projeto ou cada cliente tem o seu detalhe, tem sua particularidade que tem que ser trabalhada. Mas vamos dizer, a essência do gerenciamento é o mesmo, quer dizer, você tem aqueles passos de gerenciamento que eles vão estar sendo mais detalhados, mais longos em função do que o projeto te pede, né? Então, você está fazendo um projeto de uma indústria, por exemplo, você tem, além da construtora, além do instalador, você tem um monte de player lá dentro que vai fornecer equipamento, vai fornecer uma máquina especial. Você tem que casar tudo isso daqui dentro de um cronograma, de um plano de ação, para ter o sucesso do empreendimento. E às vezes está fazendo uma reforma de uma cozinha industrial, cozinha de um restaurante, que
também tem um gerenciamento, e é muito... Você tem tantos, às vezes, tantos fornecedores numa área menor, que às vezes tem que ter um cuidado tão grande quanto de uma indústria, né? Uhum. E às vezes, como eu mencionei, uma obra de um banco, por exemplo, você vai atender uma reforma de uma área de gerente. Pô, pode ser um negócio muito mais simples, corriqueiro e muito mais rápido, né? Obra que às vezes dura um dia e você mata, né, o problema, né? Quer dizer, os desafios são muito pertinentes ao negócio, né? E eles podem ser inúmeros. Às vezes não é metro quadrado, às vezes é a logística, às vezes são, sei lá, etapas temporárias ou fornecedores distintos. Devem ter muitos Não, e desafios assim, aí, né? até os processos burocráticos, né? Que Muito. são importantes e que, se não forem ajustados, ferrou, Não. né? De novo, quer dizer, a essência do gerenciamento, a essência dos processos é a mesma, quer dizer, o tamanho deles é o que o empreendimento vai te dar, que foi a tua pergunta, qual que é a diferença de um de outro, quer dizer, é basicamente isso daqui, a regrinha é aquela, você tem que seguir aquilo, agora você vai abrir mais ou menos em função do que você tem de projeto na mão, de construção na mão, né? Maravilha, vai aprofundar mais ou menos Exato. em cada perna, de acordo com as Com a características do empreendimento. necessidade, Maravilha, maravilha. Bom, e aí você tem marcos, né? Que são muito importantes, que você tem que identificar, ajudar o cliente a entender, né? Sim. Para poder garantir que esses eventos aconteçam como tem que ser, né? Sim, todo projeto, independente também do tamanho dele, você tem datas específicas ou marcos ou milestones que você tem que estar atendendo. Então, às vezes, sei lá, você está fazendo um prédio residencial ou um prédio comercial, você vai ter entrega de elevador, que é um marco. Você tem que ter uma série de requisitos atendidos para aquele dia que chega o elevador, começar a montagem, estar com aquilo lá em ordem perfeito. Você pode estar com o prédio aberto, sem alvenaria, mas a guia do elevador tem que ser instalada naquela data. Não pode correr muito disso. Então, vamos dizer, no trabalho de gerenciamento está isso também. Quer dizer, você tem que avaliar quais são os pontos principais, os teus milestones que você tem que estar atendendo para evitar um atraso, ou para evitar um conflito, para evitar uma sobreposição de trabalho e tudo mais, né? Uhum. Que é complexo, né? Porque quando a gente pega uma EP de obra, não são 10 linhas, né? Não. São uma cacetada. Centenas de linhas. Centenas, até milhares. As que eu vi, milhares de linhas e com uma complexidade e uma interação muito grande, né? Daqui a pouco alguma linha alguma atividade ficou para trás, e aí tu vai se dar conta dali a 2 semanas que tu não corre mais atrás desse problema, né? Ou seja, tu cria um gargalo, um caminho crítico, tu faz exatamente. merda, né? Quer dizer, aquela atividade às vezes não é caminho crítico, ela passa a ser caminho crítico no teu cronograma, né? Uhum. E vamos dizer, é a atenção que a gente dá, quer dizer, a gente foca muito no controle de planejamento, quer dizer, é o que você tem que estar muito ligado nisso daí, quer dizer, escorregou, cara, não é simplesmente escorregar e reprogramar mais um dia, não. Esse um dia que você pode reprogramar, pode acarretar um atraso gigantesco no final, em cima de todo mundo que está linkado nisso daí, né? Sim, maravilhoso. E difícil. E amplo, né? Mas é gostoso, viu? Ah, eu imagino. Não, mas é uma característica assim da galera que gosta de desafio, né? Já dá para ver claramente que a engenharia tá nas veias. Não, deve ter muito causos, assim, né? De histórias. Muita história. Não, eu vi que tu tá cometido, pode contar histórias para nós. A gente tá curioso aqui pelas histórias, né? Manda bala. A gente tem que manter o sigilo, assim, pode abrir quem quer o cliente, mas Não minha precisa. gente pode deixar que eu vou Pode. contando para vocês, né, quando surgiu alguma coisa legal. Maravilha. Na prática, cara, a gerenciadora, ela acaba dividindo a expertise do jogo com a construtora? Como é que é essa questão, assim? Poderia dar algum exemplo pra gente, né? Até segundo o meu roteiro aqui, deixa eu colar, né? A gente tem como que a gerenciadora ajuda o cliente a escolher os melhores projetistas, construtores e fornecedores, né? Por exemplo, isso na etapa de contratação. Tá. Então, vamos dizer, só para passar como um exemplo, quer dizer, como que a gente trabalha auxiliando o cliente na contratação, quer dizer, a gente faz, junto com ele, ou às vezes sozinho, porque o cliente não tem expertise, uma seleção de players que vão participar daquele processo. Pode ser uma construção, uma instalação, um fornecimento de equipamento. A gente seleciona as empresas, essas empresas a gente faz um convite se eles querem participar do processo, aceitando, a gente pede uma série de documentação legal, fiscal dessas empresas, a gente faz a análise dessa documentação, isso me gera uma nota, tá? Gera nota, empresa A, B, C, D, a gente vai chamar para o processo, empresa D dá para entrar, empresa E está muito ruim, deixa esse cara de lado aqui. Nesse primeiro momento ele não entra. Passamos para a próxima fase, próxima etapa que a gente vai pedir, vamos soltar um caderno de encargos com projetos onde o pessoal vai apresentar uma proposta para a gente. Quer dizer, o que acontece às vezes, quando o projeto é muito grande, o volume dele é muito grande, e
e a gente precisa ter um custo em paralelo com a execução do projeto, o que a gente faz? A gente solta uma licitação, por exemplo, de um projeto de 50%. Então você manda um projeto para o pessoal orçar, o pessoal orça em cima daquele projeto, volta uma proposta, a gente faz uma equalização dessas propostas, consegue balizar o pessoal como que está. Daqui eu consigo dar uma nota, que eu já vou compor com a nota do primeiro grupo que fez a documentação. Tá? Olhei parte técnica, olhei então plano de ataque do cara, cronograma, a capacidade de equipamentos dele, suficiência de mão de obra, qual que é o histograma que ele está prevendo na obra, tudo isso a gente analisa numa análise técnica. E por outro lado, a análise comercial. A gente vai ver, lógico, preço, quantitativo, se está de acordo ou não. Composição desses 3 itens aqui, eu consigo montar uma nota. A gente monta um critério de pontuação para cada item, dá um peso diferente e a gente consegue chegar numa nota. Às vezes nem sempre o melhor preço é a melhor empresa com a melhor proposta. Então a gente consegue ter um primeiro cenário. Quando a gente faz esse orçamento faseado, essa é a primeira etapa. Se você sai de um vendor list de 8 empresas, você fala, putz, eu dar um primeiro corte aqui, que é ir para 5 empresas, por exemplo, para 4 empresas. Você vai dando uma encurtada nos teus players aqui. Segunda etapa, a gente pode fazer uma concorrência com um projeto 90%, ou se tiver o 100%, 100%. Solta de novo esse projeto para o mercado, para essas empresas que já estão selecionadas nessa primeira etapa, toma preço todo mundo de novo, rever plano de ataque se preciso for, que o projeto às vezes exige uma mudança de um plano de ataque da obra, e volta todo o processo aqui. Então, vamos dizer, a gente consegue estar rebalizando a turma e fala, pô, após a análise do projeto 100%, após a análise de documentação, proposta técnica, proposta comercial, a gente chegou nesse ranqueamento de empresas. Isso a gente apresenta para o cliente. O cliente pode chegar, putz, essa empresa aqui eu não quero, eu prefiro trabalhar com essa. Tudo bem. Nós vamos colocar os prós e os contras dele não estar aceitando e a gente assume o risco em conjunto disso daí. Mas vamos dizer, o trabalho de apresentar a indicação e a nomeação final das empresas, a gente participa dele inteiro, né? É um processo que às vezes pode ser uma coisa que você faz em 30 dias em função do porte da obra e o outro pode levar 6 meses em função dessa evolução do projeto, né? Paulada. E como é que vocês costumam ponderar a parte, digamos, documental com a parte técnica e a parte comercial? Tem um número? Um peso, vamos dizer, um peso na parte documental mais ou menos é entre 10% e 15% essa documentação. Quer dizer, normalmente assim, quem passa nessa fase, quer dizer, está todo mundo com certidão boa. Quer dizer, a preocupação às vezes se o cara tem um processo trabalhista, coisa muito grande, quer dizer, é muito mais por idoneidade da empresa e dos sócios. Perfeito. Então, via de regra, o pessoal sai todo mundo com a mesma nota aqui, mas às vezes pode escorregar alguma coisa. Parte técnica, a gente dá um peso de, às vezes, até de quase que ser 50% aí, eu estou com 50%, com 10%, 60% e 40% para a proposta comercial. Perfeito. Em cima disso, a gente compõe e chega uma nota final. Legal. Eu fiquei pensando agora assim, imagina, né, aí empreendedor que está nos assistindo, fazer o empreendimento sem isso. Porque olha o peso, a garantia de sucesso do negócio que agrega. Sim, com certeza. Com esse processo que tu nos colocou, Jefferson, é maravilhoso, né? Porque imagina, tu faz uma jirica completa do jogo, do planejamento, das condições, da possibilidade, tipo assim, e aí, me mostra tu concorrente, como tu quer fazer isso, né? Aí quando vê o cara fala uma coisa furada, fala, não, mas peraí, esse cara não tem condições, talvez técnicas ou até de corpo técnico para fazer. E você tem que olhar exatamente, quer dizer, às vezes o teu, por que a gente fala, o olhar teu na proposta técnica, às vezes mais importante que a comercial. Sim. E a comercial, vamos dizer, o cara bota o preço, na hora que você vai para a mesa de negociação, sempre tem alguma coisa para ser negociado. É importante, mas no nosso entendimento, a técnica às vezes dependendo do porte da obra, é muito, muito mais importante. Sim. E se o cara não tem um histograma de mão de obra que você vê que aquilo é factível, que dá para fazer, o cara não está acumulando 600 peões num mês só, e o resto vem zeradinho, joga tudo lá, não vai conseguir fazer a obra. Exato. Um cronograma mal estudado não consegue. Então, tem que olhar e acho que tem... de novo, voltando atrás, quer dizer, quando o cara fala, vou contratar uma construtora, eu não sei como é que contrata uma construtora sem ter todo esse embasamento. Sim. Quer dizer, ele vai muito mais. Infelizmente, o mercado é assim, ele contrata preço hoje. E ele está assumindo o risco lá na frente de ter problema de adicional, de não ter capacidade de executar a obra dele, ter um produto mal executado por uma decisão errada no início, né? Sim. Não, e imagina o quanto nesse cenário a frasezinha do barato sai caro, porque agora sai muito caro, né? A gente já tá falando da casinha de cachorro, porque é uma coisa que tu, como empresário, não tem essa expertise, né? Porque olha todas as áreas que tu Sim. comentou,
é muito difícil uma pessoa ou um empresário ter essa expertise e falar, não, eu mesmo vou fazer a concorrência aqui, vai dar tudo certo, ou contratar só a construtora, bota na mão do cara e fala, vai dar tudo bem. Não, ele vai te aditivar como ele quer, Não, né? eu Aí ele tenho faz um o preço... comprador muito bom, eu tenho um amigo meu que é pedreiro, que é empreiteiro. Meu Deus, não, tá bom, né? Tem um episódio que a gente fez sobre propostas técnicas, né? Muito bom. Que a gente vai no detalhe sobre esse assunto. E ele é fundamental. Se você não sabe, se você não entender o projeto, vai ficar claro Sim. na hora que você está fazendo a leitura da proposta técnica, você vai falar assim, esse cara... Porque às vezes as construtoras também não têm nem corpo técnico para montar propostas como se deve. Sim. O cara vai lá e faz um orçamento, faz um preço e vai batalhar, ganhar a obra no preço só, né? O que acontece? O cara tem uma série de coisinhas prontas lá, de detalhes prontos, que o cara anexa aqui na proposta técnica. Quer dizer, às vezes o cara está te dando detalhe de forma de concreto, que você não vai ter concreto na obra e ver aquele negócio no meio. Quer dizer, o cara não abriu o projeto, não estudou o que é, né? Exatamente. É um copia e cola, né? Isso Mais não tem ou menos estudo no isso, copia e cola, acontece né? isso. Quer dizer, é chato, mas acontece. Em alguns casos, a gente em projeto participa de algumas concorrências. Sou proprietário da Modo Projetos, né? E aí a gente entra em parceria com algumas construtoras. Elas entram na concorrência e aí mandam para nós o que existe de projeto. A gente senta eu ia falar 4 mãos, mas muitas vezes é 6, 8, 10 mãos para falar assim, cara, e aí? Essa parte de concreto resolve assim? Tem quesitos que sempre tem muita coisa questionável, fundações é muito questionável, às vezes a maneira, tipo de estrutura, né, é muito questionável, aí isso já se mistura um pouco com a estratégia, as etapas da obra, e aí a gente trabalha, às vezes, no risco, quando aquela construtora vence, beleza, a gente está junto no projeto, se ela perde, paciência, todo mundo perdeu. Mas sem bazu ele dá uma proposta melhor, quer dizer, Isso. quando eu falo, vamos dizer, a gente não pode analisar que toda construtora tem esse procedimento, quer dizer, tem construtoras muito boas no mercado hoje, quer dizer, aqui no Brasil tem construtoras, eu falo, top de linha, quer dizer, se comparam com as de fora, fácil. Sim. Mas é que tem muito cara que às vezes por um erro mesmo do cliente, o cara que ele está chamando não é o cara com aquele perfil para aquela obra, né? Perfeito. Então você vai acabar incidindo no erro, não tem jeito. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a tal da reengenharia? Pois é, então, o que a gente faz normalmente? A gente abre para as construtoras, quando está fazendo uma proposta, um projeto maior, para o cara propor alguma reengenharia. Quer dizer, acontece, às vezes, virem soluções muito interessantes, às vezes, vamos dizer, que o projeto não pensou naquilo. Principalmente, solo é uma coisa que às vezes o pessoal pensa muito bem, quer dizer, se pegar os consultores que a gente tem no mercado, tem consultores bons de solo, de fundações, você saber escolher o cara bom que você vai trazer para você, consultora, trazer para o teu time, você consegue propor coisas bem interessantes, né? Hoje a gente está com uma obra que a gente tinha seria fazer um piso estaqueado, seria um absurdo a quantidade de destaques que iam fazer e o prazo que ia determinar. E a consultora veio e propôs uma solução diferencial, com um carregamento solo, com aproveitamento daquele solo ruim, e você minimiza em tempo, minimiza em custo para o cliente e tudo mais, né? Então, vamos dizer, tem um ganho. Eu acho que a reengenharia é válida, lógico, desde que esteja um embasamento técnico muito bom. Não é simplesmente vou trocar acabamento A pelo acabamento B. Pô, baseado no que você está fazendo isso, né? Uhum. Sim, tem garantido durabilidade, qualidade, funcionalidade. E até que ganho que eu vou ter. Quer dizer, vou trocar o A pelo B, o cliente não vai ter ganho nenhum, vai ter uma perda de qualidade. Não tem como aceitar, né? Ou aquelas reengenharias, né? Que tu troca A pelo B, só que aí agora o B é inferior. Mas isso não é engenharia, então, né? Ou assim, né? Tu tá E o cara mantém o preço, ele quer ganhar o dele. Exatamente. Exatamente. Aumentar o FII só, mas Eu já tive caso, quando eu tocava shoppings, que o cara vinha com uma solução muito mais barata, que você tinha uma perda de qualidade importante. E aí a empresa, que eu era da gestora, né, do dono do shopping, eu falava assim, que porcaria de projeto é esse que você faz que o cara faz mais barato? Eu falei, não. O cara tá fazendo pior, né? Sim, sim, sim. Mas, às vezes, na cabeça do dono, essa Sim. visão do que é mais barato, mas o que eu vou perder com isso, né? E é meio intangível, né? É difícil você dizer... Imagina essa hora sem o gerenciador, que o gerenciador é o que vai chamar o dono e falar, dono, vou te explicar a diferença. E aí, né? O cara tem que comprando um piso de granito, o cara te entregando um piso de cerâmica caquinho vermelho, né? E agora, né? É muito louco. É muito louco. Piso, os dois são pisos, só que a qualidade você perdeu, né?
Bom, aí a gente já contratou, né? Agora vamos tocar a obra, né? Isso. E aí tem todo um planejamento, né? Sim. Como é que isso é feito a 4 mãos? Como é que funciona isso? Então, normalmente a gente, vamos dizer, quando a gente está fazendo isso inicial, a gente faz um planejamento interno de gerenciadora e depois, quando tem consultora contratada, a gente vai realmente fazer um planejamento a 4 mãos. Então, vamos dizer, vamos imaginar o que a gente está propondo, vamos ver que esse cara já propôs na proposta técnica dele, o que ele está melhorando para fazer e vamos trabalhar. Quer dizer, sempre aí, buscando o atendimento dos prazos, atendimento das datas intermediárias que são necessárias, tudo mais. Às vezes, sei lá, você tem uma data para vistoria de bombeiro, por exemplo, que tem que ser antecipada, pensando numa loja de varejo, por exemplo. Então, às vezes, tem que fazer acontecer aquilo, né? Não tem jeito, você não pode falar, pô, no dia final da obra eu te entrego tudo lá no I1. Não, cara, tem um monte de data aqui antes, você tem que estar atendendo para ter o sucesso lá na frente, né? Sim. Eu sei que você é capaz de fazer tudo e me entregar na data, só que aqui atrás tem um monte de obstáculos que você vai ter que vencer junto com a gente, né? Então, vamos dizer, o planejamento de novo, quer dizer, é a fase mais importante. Quer dizer, você tendo um bom planejamento, você tem garantia de ter sucesso na obra, né? E a gente, com a visão de projetos, a gente enxerga o quão importante é ter a gerenciadora como, vamos dizer assim, mediador de tudo isso. Porque no projeto, muitas vezes a gente está olhando a fotografia final, né? Tipo, sei lá, se tu abrir aquela planta executiva final, aquilo ali é a foto do negócio acabado. Mas no dia 1 não tá acabado. E qual é os passos daquilo ali, né? E os gargalos daquilo ali. O que a gente vê, assim, nos nossos empreendimentos, de gargalos com entrada de energia temporária, com projetos intermediários, né? Às vezes o empreendimento já funciona, mas tem que ser metade demolido, outra metade construído, enquanto a outra metade opera e tem que fazer tudo acontecer. Então tem coisas, tem desafios muito grandes e que não estão ligados à fotografia final. Estão ligados às etapas intermediárias do rolo, né? O teu projeto você fez está lá, bonito. Quer dizer, você falou, tem uma planta operando, uma loja operando, o que for. Teu projeto final está aqui. É isso que o cliente quer receber, isso aqui. Agora, como que eu vou chegar lá que é o problema? Exato. Aí que entra aquilo que eu falei para vocês antes. Quer dizer, aí que entra o gerenciador psicólogo também. E quando você está entrando na casa do cara, fazer obra lá dentro, e o cara sabe que você vai bagunçar o terreno dele, cara, vai bagunçar a loja dele, a fábrica dele, o cara fica desesperado. Sim. A gente trabalha com automotivas, quer dizer, então quando tem, por exemplo, trabalho de correção de piso, putz, vamos fazer diamantar o piso, quer dizer, é levantar uma poeira absurda, e é trabalho que é feito à noite, final de semana. Quer dizer, segunda-feira, por mais que você proteja o carro, por mais que você proteja a peça, você sabe que vai ter o cara que vai te encher a paciência que ele encontrou um dedinho de poeira aqui ou ali, não sei o quê. Então a gente fala, putz, toda vez que eu vou nesse site, eu falo para minha equipe, pessoal, protege, que na segunda-feira vai ter amolação, né? O cara vai reclamar da poeira. Até na semana passada estava lá no Paraná e a engenheira falou, pô, realmente reclamaram da poeira. Eu falei, então... Eu disse, né? É fatal. Então, Eis os meus 60 anos. Essa experiência gritando. Ou numa loja, que a gente fez reforma de uma loja em operação aqui no Shopping Paulista uma vez e a gerente não queria perder venda. Só que na hora que você fecha metade da loja dela, vai perder venda. Não tem como. É fatal, não tem como. Exato. Então é controlar o estresse, vai reclamar, vai falar. Aí o foco dela dentro do cliente já não vai na engenharia, vai no cara que é o que está preocupado com a venda. Putz, então a bomba às vezes vem gigante na tua cabeça, daí você conseguir explicar o que está acontecendo, demanda um estresse muito grande. Mas Sim. é o nosso trabalho, isso daí não tem como, né? A gente teve muitas circunstâncias, a gente já gosta de atender bastante o meio industrial também, automotivas e outras indústrias. E é o pânico do shutdown, né? Então tu vai lá e faz uma ampliação, uma reforma, sei lá. E ele fala assim, não, beleza. Não, tá, adorei, mas isso aqui vai ser feito no shutdown. Ele fala, como assim? É 15 dias. É isso aí. Cara, e aí tu pode fazer 24/7, em 15 dias não dá. E aí tu volta pra trás e começa a não, esquece, isso aqui tem que ser metálico, não vai concretar, vai vir cravado, tem que ser pré-moldado. Quando tu vê, tu tá rasgando teu projeto se tu não pensou que aquilo tem um enquadramento funcional lá dentro da operação. Mas não te deram esse input lá atrás. Às vezes não dão. Esse é o problema, né? E aí, nós, hoje a gente já é gato escaldado, né? Ou aquele, como é que é, o cachorro que foi mordido por cobra tem medo de salsicha, né? A gente já senta com o cliente no início e vê todas essas outras situações que vão afetar o projeto. A gente costuma desenvolver os projetos pensando na tomada de decisão. Uhum. Que às vezes não é, eu brinco com eles, não é o cara que, esse sabe calcular melhor o painel ou o pilar. Todo engenheiro habilitado sabe. Agora, assim, ele entendeu o que é o empreendimento e quais são as decisões a serem tomadas e quando, e essa é a chave, né? A gente costuma levar muito isso. Eu acho que muito tem a ver com a questão do expertise daquela área, né? Perfeito. Quer dizer, se você nunca fez aquilo,
você não entende, né? Exato. Então, sempre a primeira vez você vai cometer erros que se você estiver fazendo a segunda, não vai fazer mais, né? E entra aquela questão do gerenciamento de risco e tu agregar mão de obra, né? Que nem tu mesmo colocou. Traz os especialistas para esse jogo. Ah, vou fazer um negócio, sei lá, no mar. Putz, eu nunca executei nada no mar. Traz alguém Então, que... uma consultoria nunca é dinheiro mal gasto. Nunca. Você sempre nunca. aproveitar Não e vai tem te como. ajudar em alguma coisa. Esse é o caro que sai barato. Vale a pena. Com certeza. Vale a pena. Eu acho que a gente pulou um negócio que é a fase de contratos. Né? Tá? Como é que existe toda também uma expertise, né, em elaborar contratos e como negociar isso, né? O contrato normalmente é assim, a gente tem uma minuta de contrato, vamos dizer, não vou dizer que é um padrão, mas é uma minuta que a gente tem usado com contratação de consultoras, quer dizer, a linha já é daquilo. O que a gente faz? Encaminha isso para o jurídico da empresa. Toda empresa tem seu jurídico, interno ou externo. E esse cara vai agregar, ou vai pedir alguma coisa, ou vai até concordar com o teu contrato. Isso é passado para a empreiteira. Na fase de licitação, a gente passa o contrato para eles também já terem ciência do que é. Então, vamos dizer, toda essa negociação com o jurídico da empresa a gente faz anteriormente, ou em paralelo com as etapas iniciais de documentação e tudo mais, para quando sair o pacote de licitação já ter uma minuta de contrato para eles darem uma olhada. Ou, na pior das hipóteses, você fala para o cara, olha, começa a orçar, daqui a 20 dias te dou uma minuta de contrato para você me dar o teu parecer da minuta. E isso também tem um bate-bola sempre, quer dizer, tem condições que, lógico, quando você passa a coisa mais restritiva possível e o cliente e o empreiteiro quer alguma abertura aqui ou ali. Então é uma coisa que é negociável, quer dizer, o contrato não é um ser imutável, quer dizer, eu acho que tem que ser realmente trabalhado a 6 mãos, 2 nossas, 2 do jurídico do cliente, 2 do prestador do serviço, para chegar numa coisa, numa forma que dê para realmente para todo mundo estar atendendo e estar recebendo o produto que é requerido, né? Sem Perfeito. dúvida. E que isso aconteça durante a negociação, né? Com certeza. De você contratar, falar, vou ver o contrato agora. Aí você manda um boneco descabelado lá pro cara, ninguém quer pegar a criança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Filho feio não tem pai, né? É verdade, verdade. Bom, e aí agora a gente tá, então, já temos planejamento, já estamos contratados, e agora vamos para monitoramento e controle. Isso. E aí seria o dia a dia da obra aí. Então, vamos dizer, o que é importante, quando a gente define uma equipe de gerenciamento, a gente define uma equipe que tenha realmente perfil para atender aquela obra, quer dizer, então você tem que trabalhar com engenheiros, arquitetos, técnicos que têm um perfil bom, que tem um perfil que sabe tocar obra, que sabe se posicionar, importante isso também, quer dizer, o cara é muito fechado, não consegue se posicionar perto de uma construtora, tem esse cara, a gente sempre investe mais na retaguarda que na linha de frente, e aí é o dia de acompanhar, quer dizer, você vai acompanhar todo o trabalho, atendimento ao projeto, atendimento a normas técnicas, questão de segurança do trabalho é muito importante também estar observando isso daí, a gente às vezes agrega, quando o cliente não tem a segurança própria, não quer botar o deles, a gente coloca um técnico de segurança ou um engenheiro em função do porte da obra. Então, esses pontos também. E esse é o dia a dia da obra. Estamos controlando o cronograma, controlando o atendimento à qualidade da obra, com atendimento de projeto, normas e custo, né? Evitando sempre os adicionais. Quer dizer, o cara vai levantar a bandeira para o adicional, vamos conversando isso para ver se realmente é necessário ou não, ou porque você deixou de orçar, às vezes, esse dado do projeto aqui, né? Às vezes é uma premissa que já estava no projeto, ele aceitou na proposta, e lá na frente vai aquela história, mas eu esqueci, o meu orçamentista esqueceu de ver, cara. Inês é morta, não tem jeito, né? O problema é seu, né? Mais ou menos, né? Cara. E eu com isso. E o queco. Agora, como é fundamental isso que tu colocou no início, de entender perfis, né? Às vezes o cara tá jogando na posição errada e o profissional tá mal, porque ele tá tentando fazer o melhor dele e não anda, e no final é um problema de gestão de gente, né? Tu tem que entender o perfil daquele cara, que se aquele cara chuta com a esquerda, eu vou botar ele aqui, para poder botar o recurso certo, alocado pro empreendimento certo e a coisa andar, né? O que acontece muito também é, vamos dizer, criar uma empatia com o cliente. Às vezes o cara pode ser muito bom tecnicamente, sabe tocar uma equipe, mas na hora que ela fala com o cliente não bate. Então o cliente, tu não gosta daquele cara por isso. Ele começa a criar um monte de defeito, que também eu não vou bater com o cliente e falo, tá bom, vamos trocar e propor outra pessoa, quer dizer... Apresento antes, o perfil esse daqui, assim, beleza? É o que você quer? Vamos trocar a pessoa. A gente tem um episódio de comunicação e fala muito sobre isso. Ruídos de comunicação, né? E às vezes se criam barreiras que provocam ruídos de comunicação. Então, essa hora tem que trocar o recurso mesmo. Tipo, é como falam, né? O santo não bateu. Se tu forçar isso, não funciona. Você bater, não vai chegar a lugar nenhum. Vai desgastar a tua relação. Exato. Então, vamos dizer, você pode ter o cara, vou tirar dessa obra, colocar em outra e vamos tocar o barco aqui como que dá, né? Exatamente. Muito legal, muito legal. Eu vou para essa aqui?
Bora. Então vamos lá. Ainda nesse contexto, né, do gerenciamento, as metodologias de PMI ou Prince2, né, o Prince2, são aplicáveis no gerenciamento? O que tu diria? O que acontece? Vamos dizer, a maioria dos gerenciadores e a gente também trabalha muito mais baseado no que prescreve o PMI, o PMBOK, né? Que são ferramentas, são procedimentos mais flexíveis, assim a gente entende. Talvez por estar muito mais difundido que o Prince, dizer, todo mundo acaba adotando. É a questão também no cronograma. Por que tu não faz MS Project e não Primavera? Porque o Primavera é mosca branca. 1 ou 2 fazem contra 100 que fazem Project, né? Mas é assim, a gente sempre está aberto. Quer dizer, quando a gente vê que dá para adotar alguma coisa do Prince, a gente acaba colocando. Mas a nossa linha de gerenciamento é sempre através do PMI. Paralelo com isso, a gente também é afiliado à CMA, que é a Construction Management American Association. Ela tem uma série de procedimentos também, de condutas, de normas que a gente acaba aplicando alguma coisa, quer dizer, um outro extrato a gente tira e aplica no nosso dia a dia de gerenciamento, né? Massa. Então, a gente sempre está buscando coisas novas, quer dizer, tem que estar antenado o que está rolando aí pelo mundo para você trazer como ferramenta para auxiliar no gerenciamento, né? Alguns casos eu comentei sobre o Prince2 e muitos me falavam assim, que não é tão difundido porque não tem muito material, principalmente em português, né? Não, diz que não, não aquele se inglês, tem, né? E o outro americano é muito mais fácil. E o outro é muito mais digerível, né? A certificação toda você faz de PMI. É difícil falar, pô, vou fazer certificação de Prince. Não, você vai fazer de PMI, você já tem um manual em português, você estuda por ali e faz, não tem jeito, né? É muito mais difundido, né? E falar em certificação, LEED, Aqua, essas coisas... Isso entra no gerenciamento? Entra. Quando o cliente requer, entra. Então, a gente tem um cliente que a gente trabalha de varejo que ele é certificação Aqua. Então, todos os projetos dele são certificados. E é uma coisa que você absorve normalmente. Quer dizer, ele não te cria empecilhos no dia a dia do gerenciamento. Lógico, você tem... É o que eu falo, quer dizer, o que você aprende fazendo numa obra, mesmo que outra obra não tenha certificação, você acaba replicando para lá. Então, vamos dizer, o que o LEED, o que o Aqua, às vezes é muito mais coisa num projeto, que é o que você deve... Não vou dizer sofrer, mas você deve prever. Você tem que trazer para o projeto já sair com aquela coisa que vai te dar o ponto para você conseguir obter sua certificação Gold, prato, o que for, né? Sim. Mas é um complicador a mais. Já é um tempero a mais, mas ele vem, claro. Mas é assim, na obra eu não vejo ele como um complicador. Ele, vamos dizer, ele está te agregando coisas novas que você pode replicar para outras obras, né? Perfeito. Então, vamos dizer, toda a parte de desperdício de material, por exemplo, que é uma coisa que o LEED pede muito, pô, isso é inerente na obra. Quer dizer, hoje, do jeito que está, você tem que evitar desperdício, tem que reciclar material, não tem como, né? Sim. Perfeito. E a gente tem muito cliente que trabalha com isso, quer dizer, o cara pontua positivamente aquela construtora, aquela agenciadora que estão ajudando em reciclagem, é o gesso, é o metal, é o fio, uma luminária que você tira de uma reforma, tudo daí tem sempre um destino certo que você pode dar, né? Maravilhoso. Legal. Bom, galera, eu acho que a gente já vai dar uma cortada aqui e vamos deixar a galera curiosa episódio com mais histórias e coisa legal. Maravilha. Jefferson, muito obrigado pela visita. Obrigado a vocês aí. É isso aí. Daqui a pouco, bom, galera, vocês vão ver outro episódio. Exato. A gente vai ter uma continuação então desse bate-papo que está sensacional. Comentem, mandem dúvidas, perguntas, contribuam com o canal, se inscrevam e até a próxima. Beleza? Valeu. Obrigado, Até até mais, mais. tchau.